Aleluia, graça e paz, amados. Glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje, obrigado, querida. Compartilhar com os irmãos uma palavra que tem ardido no meu coração desde o meio da semana, quando no meu devocional diário eu passei por essa passagem novamente e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração em relação à forma do agir de Deus, a forma dessa forma como Deus, a forma como Deus age, que muitas vezes nós não compreendemos e ficamos afoitos, querendo alguns resultados que na verdade não é a hora certa de recebermos, mas por não entendermos isso, muitas vezes nós ficamos angustiados, temos o nosso coração realmente angustiado por causa dos desejos do nosso coração, da nossa vontade. Somos por natureza imediatistas e assim vamos aprender um pouco hoje na palavra de Deus a respeito desse agir invisível de Deus, e é exatamente sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Muitas vezes nós nos esquecemos de um princípio bíblico que é o da colheita segundo a semeadura. Nós nos esquecemos que a palavra do Senhor é clara em dizer que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse princípio ele não passou a valer a partir do momento que ele foi falado por Paulo, de forma alguma. Paulo simplesmente expressou aquele princípio que desde o início, que desde quando o Senhor planejou lá na eternidade os céus e a terra, ele já planejou com esse princípio incluso, de que aquilo que o homem semear, isso também colherá, ou isso também ceifará, no modo mais antigo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, mas queremos também alguns resultados mais imediatos. E nós precisamos aprender que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, que Deus não se esquece de nós, que Deus ele está sempre atento. Então nós precisamos sempre estarmos atentos para acumularmos, como já temos aprendido aqui, riquezas, não simplesmente para essa vida, mas acumularmos também para a eternidade e deixar que Deus possa fazer com que a recompensa chegue às nossas mãos. A palavra do Senhor diz que aquele que dá uma esmola para ser visto pelos homens, ele já recebe a recompensa tendo ali o louvor dos homens. Mas quando ele dá em oculto, apresentando somente a sua esmola ou a sua oferta ali diante de Deus, a palavra do Senhor diz que Deus, aquele que vê, ele nos recompensará em secreto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 6. Eu queria comentar com os irmãos, ou meditarmos um pouco a respeito de uma circunstância que aconteceu aqui no livro de Esther. Creio que é bem do conhecimento dos irmãos, que são aplicados à leitura da palavra, que conhecem bem a palavra, e não é nada novo, mas busco reforçar um princípio no nosso coração, de que Deus está sempre no controle, de que Ele está sempre agindo, de que nós não precisamos nos preocupar, mas confiar que Ele, certamente no momento certo, Ele fará aquilo que é o melhor para nós. Vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 6 e do livro de Esther. Eu creio que vai ser um pouco difícil, não sei se você vai ter aí. A versão que eu vou ler é a versão do Reina Valéria, em português. Isso porque hoje foi uma coisa legal. Saí de casa, já esqueci de tudo em casa, né? Hoje eu esqueci a agenda com o sermão e esqueci a Bíblia. Aí peguei uma agenda que tinha ali, refiz algumas anotações enquanto estava ali, e encontrei uma Bíblia esquecida que tinha deixado ali, da Reina Valéria, e é ela que vai
nos servir nessa noite. Se não tiver, não tem problema, pode colocar na Nova Versão Internacional, também não tem problema. Mas a Reina Valéria é uma versão mais antiga, é uma boa versão, apesar da linguagem um tanto mais arcaica, mas é uma versão, assim como outras versões, que são boas para comparação. Algumas coisas que traz aqui na versão do Reina Valéria, aclara muito o nosso entendimento, traz muita clareza em relação a alguns textos. Principalmente nessa questão do livro de Esther aqui, vem trazendo alguns detalhes ou colocando de algumas formas que são comprovadas aí pelos historiadores e facilitam alguns entendimentos. Por exemplo, lendo na Nova Versão Internacional, dificilmente você vai conseguir entender que Mardoqueu, né, o primo ali de Esther, ele era funcionário real, ele era uma espécie de juiz no reinado ali de Assuero, onde Israel, ou onde Esther foi rainha. Nós não conseguimos, porque a Nova Versão Internacional só diz que ele sentava-se à porta do palácio, dá a impressão que era assim uma espécie meio de mendigo, né, que ficava ali sentado na porta do palácio. Não consegue entender muito, mas quando você pega numa versão mais antiga, que mostra que eram os servos do rei que ficavam à porta do palácio, que nesse contexto que Mardoqueu se encaixava, você vai ver que ele era um dos servos do rei, e quem ficava sentado à porta do palácio como servos dos reis, eram aqueles que eram estabelecidos para julgar, para fazer alguns julgamentos, para julgar algumas causas. Então por isso se assentava à porta da cidade. E Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da tradução, né? Se eu misturar aqui, os irmãos me perdoem, porque na Nova Versão Internacional é Mordecai, e agora aqui é Mardoqueu. Então já são o mesmo nome, simplesmente grafado de formas diferentes, escrito de forma diferente. Mas diz assim, nessa tradução, o Reina Valéria, capítulo 6, o versículo 1 do livro de Esther: naquela mesma noite, foi-se o sono do rei, e disse que lhe trouxessem o livro das memórias e crônicas, e as lessem em sua presença. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui nessa noite, compartilhando da tua palavra, celebrando ao Senhor com alegria no nosso coração, poder ver o rosto dos meus irmãos, de parte da tua igreja que se reúne aqui neste lugar, é realmente, Senhor, um privilégio. Poder ver, Senhor, pessoas de tão longe, de tantos lugares, acompanhando e sendo ministrados também por aquilo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, também, Senhor, alegra o nosso coração. E nós clamamos que nessa noite o Senhor possa nos falar profundamente, o Senhor possa restaurar o nosso ânimo, a nossa convicção, o Senhor possa restaurar a nossa esperança e trazer, Senhor, ao nosso coração quietude, trazer tranquilidade, paz, fazendo com que saibamos a cada momento de que o Senhor está no controle e de que no momento certo o Senhor certamente agirá para a glória e para o louvor do teu nome, e fazendo aquilo que é a tua vontade, aquilo que te apraz. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava pensando, normalmente quando nós fazemos alguma coisa, ou quando nós encontramos alguma coisa, nós sempre ansiamos, desejamos uma recompensa, né? Sempre que nós fazemos alguma coisa boa para alguém, ou o nosso coração, ele é, como no dizer de Jeremias, demasiadamente corrupto. Corrupção é exatamente isso, você não querer fazer nada sem ter alguma coisa em troca. E normalmente é assim, se você acha alguma coisa de valor de alguém, você espera uma recompensa, né? E a própria lei estabelece uma recompensa. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas você tem 5% de direito legal do valor de tudo aquilo que você encontrar, não importa se sejam documentos, se sejam dinheiro, cheque, o que quer que seja. Se você encontrar e devolver, você tem direito a 5%. Então, normalmente nós esperamos essa recompensa.
Imagine que você estivesse aqui em Pinhais, vamos colocar, onde quer que você esteja, e de repente viesse, vamos colocar um contexto assim parecido com aquele do local, viesse aqui no Brasil o presidente dos Estados Unidos, e você descobrisse um plano de uma equipe que estavam de uma forma bem capaz de obter resultado, tramando a morte do presidente dos Estados Unidos. E você descobre, e você manda um recado para alguém que você conhece próximo dele, dizendo: olha, estão planejando matar você dessa e dessa forma. E assim, a ABIN faz uma investigação, os responsáveis fazem uma investigação e realmente percebem que aquilo era verdade. As pessoas são presas no nosso contexto de hoje. Normalmente, nós esperaríamos um reconhecimento, uma recompensa. Nem que fosse uma palavra de muito obrigado, né? Ou você nunca ouviu alguém dizer assim, não falou nem obrigado. Sabe o que isso significa? Você está esperando alguma coisa. Porque se espera realmente alguma coisa. E assim aconteceu nos dias de Esther. A palavra do Senhor diz que Mardoqueu, ele estava ali à porta do palácio, como nós vimos, os historiadores dizem que provavelmente ele era ali uma espécie de um juiz, alguém que trabalhava para o rei, até porque a ordem do rei para que todos honrassem Amã, é para que os oficiais, para que os servos do rei honrassem a Amã. Mardoqueu estava ali. Um historiador diz que ele era muito inteligente e ele conhecia muitas línguas. Pela inteligência que ele tinha, ele conseguiu perceber dois soldados, dois comandantes que estavam conversando numa língua diferente e que estavam tramando a morte do rei, e ele conhecia aquela língua e o pessoal não sabia que ele conhecia. E aí ele descobriu que estavam tramando contra a vida do rei. Há também um outro historiador que, com base em alguns escritos antigos, lá dos próprios judeus, disseram que Mardoqueu tinha uma espécie de um amigo que era servo daqueles comandantes e que ficou sabendo através dele, porque o texto, inclusive na Reina Valéria, diz que ele ficou sabendo. Assim que ele ficou sabendo disso, ele mandou avisar Esther. O certo é que ele ficou sabendo que existiam dois homens ali, que eram chamados de Bigtan e Teres, dois comandantes, e eles estavam querendo assassinar o rei, estavam magoados com o rei, insatisfeitos, como diz a versão do Reina Valéria. Eles estavam insatisfeitos, e assim, eles estavam tramando a morte. Mardoqueu descobre, manda avisar, e o rei manda que simplesmente aquilo fosse anotado no livro das crônicas. Não é o livro de crônicas que nós temos, querido, nem um dos livros das crônicas, mas as crônicas eram os livros históricos. Um dos historiadores, chamado Joséfo, diz que o rei mandou que fosse anotado no diário. Ou seja, havia um diário ali, que era o diário onde os grandes feitos dos oficiais eram anotados, e por isso, para serem lembrados, para serem honrados, havia um diário ali, também chamado de crônica, livro das crônicas, que ficavam sempre registrados. Registra-se aquilo, o tempo passa, não sabemos quanto tempo se passou. Acontece é que, de pano de fundo, nós não conseguimos perceber que depois de o rei escolher Esther como rainha, depois que aquela conspiração contra o rei foi descoberta, o rei honrou um homem chamado Amã. Nós não prestamos muita atenção muitas vezes no pano de fundo, mas quando o texto vem falar sobre quem era Amã, diz que Amã era filho de Amedata, ou Ramedata, o Agagita. Nós estudamos aqui essa semana, ontem, melhor, a respeito de uma batalha que foi a primeira batalha, o primeiro povo contra quem
Israel pelejou, lutou. Quem lembra que povo que foi? Estudamos ontem. Um povo que quando Israel estava passando, eles atacaram, vieram por trás, pegaram os mais fracos, pegaram aqueles que estavam mais doentes, né? E o Senhor deu uma promessa dizendo que os exterminaria da face da terra. Amalequitas, os amalequitas. E a quem coube a missão de exterminar os amalequitas? Quem lembra? Saul, o Beck aqui tá bom. Saul recebeu uma ordem de Deus através de quem? Através de Samuel, para exterminar os amalequitas. Esse foi um dos motivos pelos quais Saul foi rejeitado como rei. O que foi que fez com que Saul fosse rejeitado como rei? Quem lembra? O que foi? Lá atrás. Em relação a esse povo. Preservou o gado. Que rei? Poupou o rei. Aí que eu estava querendo chegar. Que rei? Quem era o rei dos amalequitas? Na época em que o Senhor mandou que o povo fosse totalmente exterminado. Agag. Quem é Amã? Um descendente de Agag. Quem era Mardoqueu? Um descendente de Saul, da tribo de Benjamim. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o pano de fundo. Até arrepio quando a gente começa a ligar as coisas. A gente não consegue enxergar o pano de fundo das coisas. Não consegue perceber. Mas a Bíblia fala, eles eram benjamitas. Esther e Mardoqueu eram benjamitas. E Amã, o texto deixa claro que era um agagita. Era um descendente de Agag. Era um descendente daquele rei que por aquela ocasião foi morto por quem? Samuel. Então vamos lá. Então Amã é honrado a uma posição que havia pertencido ali a Daniel, né? Era um homem muito inteligente, era um homem muito rico. E ele então é elevado a um maior posto ali, um posto maior entre os oficiais. E é dada uma ordem pelo rei para que todos aqueles que estavam abaixo de Amã, todos aqueles que eram de patentes menores, todos os servos do rei que eram de menor patente, deveriam se curvar diante de Amã e prestar a ele continência. Mas Mardoqueu não fazia. Apesar de estar ali sempre à porta, ele não fazia, não se prostrava, não honrava Amã. Muitas vezes nós não entendemos muito bem, mas Mardoqueu sabia exatamente quem era Amã, né? Em que contexto aquilo estava colocado ali. Ambos tinham sido levados como escravos para a Babilônia, estavam lá na Babilônia como escravo, mas ele era também um descendente real. E a palavra do Senhor diz que algumas pessoas, alguns dos servos ali, ficaram sabendo disso, viam que Mardoqueu não honrava. Amã nem tinha percebido. Mas aí vieram os fofoqueiros, né? E foram lá falar com Amã: ô Amã, você vai deixar quieto? Você vai deixar baixo o que esse homem tem feito? Vai deixar por isso mesmo? É interessante que o texto aqui do Reina Valéria diz assim: aconteceu que dizendo-lhe todos os dias dessa maneira, e não dando ouvidos, versículo 3 do capítulo 3, denunciaram-no a Amã, para ver se Mardoqueu manteria firme as suas palavras, porque já lhes declarara que era judeu. E viu Amã que Mardoqueu não se ajoelhava, nem se humilhava diante dele. Então encheu-se de ira. Você percebe agora, a gente consegue perceber por que Amã não quis matar simplesmente Mardoqueu. Ele queria matar todo o povo. Porque lá atrás foi exatamente o povo de Mardoqueu, e especificamente um ascendente de Mardoqueu, que havia sido incumbido de exterminar todo o povo de Amã. E Amã então vê naquela ocasião uma oportunidade, uma excelente oportunidade, para exterminar todo o povo judeu, todo
o povo de Mardoqueu, ou de Mordecai. E aí ele aproveita essa situação, aproveita que estava em alta a posição dele com o rei, a honra dele diante do rei, e ele trama um plano para matar todos os judeus. Isso era, vou trazer para o nosso contexto, era o primeiro mês deles, mas vamos trazer para o nosso contexto. Isso era janeiro. Então, no comecinho do mês de janeiro ali, foi lançado o PUR, foi lançado sorte para ver que mês que eles colocariam em prática aquele plano, o plano de assassinar todos os judeus. E a palavra diz que caiu o 13º dia do 12º mês do ano. No caso, no nosso contexto, seria o dia 13 de dezembro. No dia 13 de janeiro, então, é reunido ali todos os oficiais do rei que eram responsáveis por levar as mensagens, os mensageiros do rei. Eles fazem o decreto e mandam levar para todas as províncias. Eram muito longe das províncias. O reinado dele era muita coisa. Se eu não me engano, 150 províncias sobre as quais ele dominava. Desde a Etiópia, ele dominava desde a Etiópia ali, até a parte de cima ali da Síria. Dominava todo aquele espaço ali. E o povo saía a cavalo para levar a mensagem. Então o povo saiu, foi levar. Quando foi publicado lá na cidade de Suzã, que era onde ficava o rei, vocês conhecem a história, houve todo aquele choro, né, aquele desespero, e Mardoqueu, ele coloca pano de saco, ele vai realmente prostrar-se, porque ele viu que estava selado com o selo do rei, e aquilo, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto real poderia ser revogado. Então estava certo que aquilo iria acontecer, aquele decreto não seria revogado. Acontece é que, depois de saber daquilo, que Mardoqueu não se curvava diante de Amã, depois de traçar esse plano, um determinado dia, pouco mais adiante, no mês de março, aproximadamente, a rainha Esther, depois de ter convocado todos para jejuarem por ela, e ela também jejuar, ela resolveu se apresentar diante do rei. Os irmãos conhecem a história. E quando nós percebemos, os únicos convidados para participar do jantar, ou do jantar segundo o que é constado ali do banquete, conforme a versão que você pegar vai dizer só do banquete, para que a rainha preparou para o rei e pediu para que chamasse Amã, porque ela queria falar do que havia acontecido. Então no primeiro dia que Amã foi ali com o rei, juntamente com o rei, para poder participar do banquete, ele saiu de lá muito feliz, porque ele havia sido o único que a rainha Esther, ele não sabia que Esther era prima de Mardoqueu, ele era o único que havia sido convidado. Ele saiu muito feliz, mas quando ele passou na porta do palácio, que ele viu Amã, e Amã, do jeito que estava, ele viu Mardoqueu, Amã viu Mardoqueu, e viu que do jeito que ele estava, ele ficou, não se curvou diante dele. Ele foi triste, conversou com a sua esposa, conversou com alguns amigos, e os amigos deram ali um conselho para ele, dizendo: olha, conversa com o rei, faz uma forca bem grande, 50 metros assim de tamanho, para ficar bem alto mesmo, né, 25 côvados, e manda enforcar Mardoqueu. Pede para o rei autorizar o enforcamento de Mardoqueu amanhã cedo. Assim você vai para o segundo dia do jantar satisfeito, vai tranquilo, porque você vai saber que aquele que te desonrava já vai estar morto. E então Amã gostou da ideia, mandou fazer uma forca do lado da sua casa de 50 metros para poder no dia seguinte enforcar Mardoqueu. E ele foi bem cedo para conversar com o rei. E aí entra exatamente aquele texto que nós lemos no começo. Acontece que naquela noite, justamente naquela noite, o rei não teve sono. O sono fugiu. O rei passou a noite inteira acordado. Alguns servos ali com ele, e como ele não tinha
a TV para ficar assistindo, né? Não tinha muita coisa para fazer. Ele pediu para que trouxessem os livros, as crônicas, para que estivesse lendo, para que ele estivesse rememorando as coisas que haviam acontecido. E então chegou ali no trecho em que foi lido que o que Mardoqueu havia feito pelo rei, havia denunciado a trama ali de Bigtan e Teres, e o rei pergunta: o que foi feito para esse homem? Que recompensa esse homem obteve? Percebam que em nenhum momento Mardoqueu requereu nada, ele nunca mandou recado para o rei, ele nunca pediu, ele nunca falou nada dizendo: olha, eu não vou levar nada, eu não vou ser recompensado, não vou ser reconhecido, não vai ter nenhuma recompensa, ou como no nosso dizer de hoje, não vai ter nenhum muito obrigado. Não, ele nunca havia requerido nada. Aparentemente aquilo havia sido esquecido. Havia sido esquecido pelo rei, havia sido esquecido por todos, mas havia um que não tinha esquecido daquilo, que era o Deus a quem Mardoqueu servia. E a Bíblia diz que naquela noite o sono do rei fugiu. Vocês acham que tem alguma dúvida do que aconteceu para o rei não dormir? Se teve algum dedinho de Deus ali para o rei não ter sono? Com certeza. Com certeza. Então cuidado quando falta o seu sono. Não ache que sempre é coisa ruim. Pode ser que seja Deus chamando você para ler algumas crônicas, para lembrar-se de alguma coisa, para estar trazendo à memória exatamente aquilo que foi feito em seu favor. E a palavra do Senhor diz que ele não dormiu, mandou trazer então aqueles livros, foi lido para ele, chegou ali. Eu acredito que já o dia amanhecendo, né? Chegaram ali naquela parte que já era uma parte mais recente, onde Mardoqueu havia salvado a vida do rei, denunciando ali, delatando aqueles que estavam tramando. E o rei diz: olha, mas não foi feito nada. Não, e o rei percebe uma movimentação já ali no pátio do palácio. E o rei pergunta: quem é que está lá fora? Isso de manhãzinha. E respondem para ele: é a Amã que está lá fora. Ele diz: manda a Amã entrar. Vocês conhecem a história. E ele chega para Amã e pergunta: o que é que a gente pode fazer para honrar alguém que o rei tem prazer em honrar? Amã, o bambambam da corte, pensou automaticamente: a quem o rei pode ter prazer de honrar senão eu? E caprichou no conselho. Caprichou mesmo no conselho. Disse: olha, aquele homem que o rei tem prazer de honrar, você deve fazer o seguinte: você pega um cavalo que você já montou, que o rei já montou, aquele cavalo mesmo do rei, você pega um manto real, coloca sobre esse homem, pega as pessoas mais importantes do palácio e manda ele montar no cavalo, coloca o manto sobre ele, coloca a coroa do rei. Algumas traduções vão trazer dizendo que é o brasão do rei, né? Outras vão trazer dizendo que é a coroa do rei, porque a palavra no original para o brasão ou para a coroa eram a mesma. Então pode ser que ele saiu desfilando com a coroa real na cabeça, que eu acredito que seja. Então coloca a coroa do rei sobre a cabeça dele e faz assim, o cara bom da corte sair gritando pela rua dizendo: esse é o homem a quem o rei quer honrar. É assim que se faz com o homem que o rei quer honrar. E o rei disse: bacana, gostei desse negócio. Lá na porta do palácio tem um cara sentado lá, Mordecai. Vai lá, faz tudo o que você falou por ele, não omite nada. Imaginem, queridos, imaginem um homem que havia acabado de chegar no palácio para pedir a morte de alguém, e o rei manda ele sair dali gritando para todo mundo que aquele homem a quem ele queria matar era o homem que ele estava querendo, que o rei tem prazer de honrar. E a palavra do Senhor diz que Amã sai, faz tudo aquilo que havia falado realmente, coloca Mordecai sobre o cavalo do rei, coloca o manto, a coroa, sai puxando o cavalo pela rua e gritando que aquele era o homem a quem o rei tinha prazer de honrar.
Os irmãos conhecem a história. O que eu queria chegar, o que eu queria trazer nessa noite, é que Deus não se esquece de nós. Todas as coisas que nós semeamos, todas as coisas que nós plantamos, no devido tempo, elas brotarão, as sementes eclodirão, e Ele vai recompensar-nos, ou aqui, ou na eternidade. Muitas vezes nós achamos que nós somos lembrados pela a nossa capacidade que nós temos de fazer alguma coisa, o nosso conhecimento, ou pela nossa influência. Não, queridos, não. Se Amã tivesse, ou se Mordecai tivesse sido honrado quando ele recebeu aquilo, o que será que ele receberia? O que será? Uma medalha? Uma coroa de louros? Um reconhecimento? Uma patente mais elevada ali? No máximo. Mas ele ficou quieto, e no momento certo, quem lembrou-se dele foi o Senhor. No momento em que era necessário, é como que se Deus dissesse assim: fica tranquilo, deixa esse crédito aqui que nós vamos precisar dele lá na frente. Deixa esse crédito aqui, eu sei onde é que nós vamos usar esse crédito aqui. Lá na frente você vai precisar disso aqui. Lembram-se de José? Esse é o modo de Deus agir. Esse é o modo de Deus agir. Se o copeiro tivesse saído da prisão e tivesse se lembrado de José quando ele chegou na presença do rei, o máximo que ele conseguiria era fazer com que José trabalhasse na copa junto com ele, sim ou não? No máximo, por mais influente que o copeiro fosse, ele poderia arrumar uma boquinha ali para que José pudesse trabalhar. Mas o copeiro esqueceu também de José. Mas Deus não. Na hora certa ele foi lembrado. E nós precisamos entender isso, queridos. Nas nossas vidas há um momento certo. Deus irá cumprir a promessa dele. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de nós. Deus não havia se esquecido ali de Mardoqueu. Não, de forma alguma. No momento certo, na hora certa, ele fez o rei lembrar. E você sabe o que aconteceu? Do dia para a noite, a história de Mardoqueu foi mudada. Depois que Amã saiu, terminou de dar a volta na cidade ali com Mordecai sobre os ombros do cavalo do rei, ele deixou novamente no palácio e voltou para casa. A Bíblia diz, com a cabeça coberta, envergonhado. Ele não queria que ninguém olhasse para a cara dele, principalmente os amigos que sabiam que ele estava tramando a morte do Mardoqueu. Imagina com que cara ele ficava. Ele chegou em casa, contou para a mulher, contou para os amigos disseram: bem, agora ficou mais difícil. Agora ficou difícil, porque como o rei decidiu honrar Mardoqueu, você não vai agora medir força com ele, que você vai perder. Agora a bola passou para o lado de Mardoqueu. Então, deixa isso quieto. E enquanto eles estavam conversando, a Bíblia diz que chegaram os oficiais do rei e levaram Amã às pressas para o jantar que Esther havia preparado. E vocês conhecem a história. Durante o jantar, Esther revela o pedido que ela tinha para fazer para o rei. E ela diz: olha, rei, o que eu quero é que o Senhor, que tu livres a minha vida, livra a vida dos meus compatriotas, porque nós fomos vendidos para a destruição. Nós fomos vendidos. Quem lembra o preço que Amã decidiu pagar para que os judeus fossem mortos? Às vezes nós também não nos atentamos aos detalhes. Amã disse para o rei, quando ele quis matar, ele disse: olha, tem uma certa corja, tem um certo grupo de pessoas que eles são diferentes de todo mundo. Eles não obedecem às tuas leis, eles não honram, eles não adoram os teus deuses. Não faz bem que o rei tolere esse povo. Se o rei se agradar, eu dou para o rei 350
toneladas de prata do meu tesouro pessoal, eu coloco nos tesouros do rei para executar esse plano, para matar esse povo. Você tem ideia quanto vale 350 toneladas de prata? 1 quilo de prata é aproximadamente 3.600. Eu tinha anotado na agenda, agora não vou lembrar, né? Em torno de 3.600 reais 1 quilo de prata. 350 toneladas de prata hoje. Era como se Amã dissesse: eu vou colocar no seu tesouro aqui 1.250.000.000 para que haja fundos para que esse povo seja exterminado. Esther disse: olha, rei, nós fomos vendidos para a destruição. O preço que foi pago, as 350 toneladas, não é nada frente ao prejuízo que o rei vai sofrer. Mas se fosse simplesmente vendidos como escravos, eu nem falaria nada com o rei, porque isso não justificaria. Mas nós fomos vendidos para a morte. O rei então se enfurece e pergunta: quem foi que fez isso? Onde é que ele está? A rainha diz: é Amã, o maledito. É Amã, esse homem mau que nos vendeu para a destruição. Vocês conhecem a história? O rei sai para o pátio, para o jardim, já enfurecido. Amã, percebendo que o rei já tinha decidido matá-lo, executá-lo, fica ali junto com Esther para interceder pela sua vida. Ele se joga aos pés de Esther, e enquanto ele está ali jogado aos pés de Esther, o rei volta e diz: será que ele chegaria ao cúmulo até mesmo de estuprar a rainha aqui mesmo no palácio na minha frente? Os oficiais já cobriram o rosto de Amã, já disseram: olha, tem uma forca lá do lado da casa dele que ele fez para matar o homem que salvou a tua vida. E então o rei diz: vá lá e enforque ele lá. Terminou aquele dia com Amã enforcado. E a palavra diz que naquele dia o rei deu a Esther todos os bens que eram de Amã, e Esther constituiu Mardoqueu aquele que iria cuidar de todas as coisas. Imagine qual era a fortuna de um homem que só para exterminar um povo, para concluir um plano, ele deu 1.250.000.000. E a partir dali a história mudou. Por quê? Porque Deus age na hora certa. O agir de Deus é cirúrgico. Na hora certa Ele vai agir. Não adianta você achar que as pessoas se esquecem de você, que você faz o bem e as pessoas nem veem, que você está muitas vezes ajudando as pessoas, fazendo aquilo que precisa ser feito, e ninguém reconhece, ninguém vê. Eu quero dizer para você uma coisa: aquele que precisa ver está vendo, e ainda que as pessoas se esqueçam, aquele que precisa lembrar-se, Ele está lembrando. Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de mim, Ele não se esqueceu de nós. Eu trabalhei com um homem numa concessionária em Ji-Paraná. Ele trabalhava na parte administrativa, eu trabalhava na parte de vendas. Tínhamos um relacionamento ali de serviço, mas amigável. E por algumas circunstâncias, no final do ano de 2000, eu pedi as contas em vista de um projeto que tínhamos. O projeto deu errado. No começo do ano de 2001, eu estava em casa, desempregado, sem saber o que fazer. O seguro-desemprego acabando. De repente tocou o telefone. Era uma pessoa de um outro estado. E aquela pessoa estava me oferecendo um trabalho. E aquele trabalho, a proposta que ele estava oferecendo era simplesmente o melhor salário que alguém que trabalhava naquele setor poderia receber no país.
E eu falei para ele: como é que você me achou aqui? Em Ji-Paraná, ele lá no Mato Grosso. Ele disse: eu estava numa reunião em Brasília. E quando eu perguntei lá, quem é a pessoa que eu possa contratar para poder alavancar as minhas vendas nas minhas concessionárias? E alguém que te conhecia disse: eu conheço uma pessoa que pode fazer isso por você. E indicou o meu nome lá em Ji-Paraná. E eu fui trabalhar para ganhar, naquela época, 25 a 30 salários mínimos. Deus não se esqueceu de você. Eu não fazia ideia que aquela pessoa algum dia poderia de alguma forma lembrar-se do meu nome. Mas lembrou. E não foi porque eu pedi: ó, lembra de mim quando está lá. Não, nunca pedi. Mas o Deus que conhece a nossa história, Ele certamente vai fazer com que você seja lembrado no momento certo. E foi através daquele trabalho, que depois de sair de lá, que nós fomos para pastorear lá em Rolim de Moura, onde ficamos 15 anos. Fique de pé. Feche os seus olhos. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós seremos recompensados. Então você não deve tratar as pessoas bem, você não deve fazer o bem simplesmente porque elas vão dizer obrigado a você, porque elas vão retribuir a você. Não. Esse é o modus operandi de Deus. Ele vai estar agindo sempre no invisível. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você faz, certamente será lembrado no momento certo. Deus não permitirá que você seja lesado em nada daquilo que Ele prometeu, que se você semeasse, você colheria. Então faça, revele a glória de Deus, faça aquilo que precisa ser feito, ande nos caminhos do Senhor, faça aquilo que a palavra do Senhor diz para você fazer, independente se a pessoa vai te agradecer ou não, independente se você vai ser reconhecido ou não, no momento certo, o seu Deus, aquele que conhece as suas necessidades, aquele que conhece os perigos da sua vida, aquele que conhece os perigos da sua casa, aquele que conhece o inimigo que tenta destruir você, Ele certamente trará a memória de quem for necessário, para que você seja lembrado. E você não vai nem entender o porquê, você não vai nem saber o porquê, mas você certamente não passará desapercebido, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é aquele que Ele grava, Ele escreve, Ele mantém. A palavra do Senhor diz que as nossas orações, elas são recolhidas diante dEle. Então coloque diante dEle a sua vida, coloque diante dEle os seus sonhos, os seus planos, mas viva de acordo com a palavra, haja de acordo com a palavra, em todas as circunstâncias, faça o bem, faça o seu melhor, e não se preocupe, não fique triste, se a pessoa a quem você está fazendo não lhe falar obrigado, não lhe recompensar, não lhe reconhecer, fique tranquilo, porque você não faz aos homens, como diz a palavra, nós fazemos a Deus, e no momento certo, o Senhor certamente irá nos recompensar. Certamente, se precisar tirar o sono de alguém, Ele tira. Se precisar dar um sonho doido para alguém, Ele dá. E vai precisar de você. E o Senhor vai fazer com que você seja lembrado. E se não formos lembrados aqui, certamente na eternidade todos esses créditos estarão à nossa disposição. Porque a palavra do Senhor diz que Ele recompensará. Ele é justo. E que nessa noite você possa descansar o seu coração. Para de querer buscar recompensa. Para de querer buscar reconhecimento. Para de querer que as pessoas reconheçam o que você está fazendo. Você faz o melhor no seu trabalho. Ah, não sou reconhecido, não importa. Continue fazendo o seu melhor. Ah, mas eu trato bem, a pessoa me trata mal, não importa. Continue fazendo o seu melhor. Porque certamente há um inimigo tentando, tramando para destruir a sua vida. Talvez você nem saiba quem ele seja, mas o Senhor sabe. Talvez você não saiba o que ele está tramando, mas o Senhor sabe.
e certamente Ele trará o livramento. Ele trará o livramento na hora certa. Da mesma forma como Mardoqueu falou para Esther, dizendo: olha, você não pode se omitir nesse momento. Você está achando que você é a única que vai se livrar? Se você não se posicionar, socorro e livramento virá para o seu povo. De outra parte virá, mas você certamente vai sofrer as consequências. Que você se posicione a cada dia, que nós nos posicionemos a cada dia e estejamos atentos, porque aquele que cuida de nós não dorme, não cochila. Ele conhece todas as coisas. Ele não trata o culpado por inocente, e Ele não se esquece dos seus. Amém, queridos? Então coloque o seu coração diante dele, deixe o seu coração em paz. Saiba que todas essas coisas são lembradas pelo Senhor, e no momento certo Ele certamente nos honrará e fará com que a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste em nosso favor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor, que é um Deus de promessas, também é um Deus cumpridor de promessas. É por isso que a Tua palavra diz que desde a eternidade nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus semelhante a Ti, que trabalha por aqueles que em Ti esperam. E o Senhor sabe que a nossa esperança está em Ti, Pai. Nós não confiamos na nossa sabedoria, não confiamos na nossa capacidade, nós não confiamos na astúcia do nosso coração, Senhor. Nós confiamos em Ti. Deus, eu não sei como estão os corações dessa noite, eu não sei como as pessoas que estão ouvindo essa palavra estão com os seus corações, Senhor, muitas vezes angustiados, se achando, Senhor, desmerecidos, se achando esquecidos, achando, Senhor, já desmotivados, porque tanto fazem, Senhor, e não são recompensados. Que eles tenham seus corações animados nessa noite, que eles possam saber que o Senhor não se esqueceu deles, que o Senhor não se esquece dos seus, que o coração de cada um seja animado, Senhor, com a palavra que diz que pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer do fruto do seu ventre, de forma que não se lembre dele. Mas a Tua palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquecerá de nós. Deus, que essa palavra incendeie o coração do Teu povo, incendeie o coração da Tua igreja, e faça, Senhor, com que nós possamos caminhar com a cabeça erguida, sabendo a quem fazemos, sabendo a quem servimos. Não nos prostramos, Senhor, diante dos descendentes de Agag, não nos prostrando diante dos amalequitas, Senhor, mas honrando o Senhor, ainda que possamos ser levados à morte, honraremos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que certamente nos honrará e nos receberá na Tua glória e fará com que todas as Tuas boas promessas se cumpram nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, que eles possam olhar, Senhor, e ter uma visão espiritual de tudo aquilo que eles têm feito, e não se cansar de fazer o bem, e não se cansar, Senhor, de fazer o que é certo, independente se recebem ou não recompensa momentânea. Senhor, Tu tens o melhor para cada um de nós, e faz, Senhor, com que a Tua vontade e a Tua palavra se cumpram na nossa vida e nas nossas casas, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você aqui nesse lugar, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre todos os seus familiares, sobre o seu trabalho, os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vá em paz. Vá viver a melhor semana da sua vida.
Vá fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, sem estar cobrando recompensa, sem estar cobrando reconhecimento. Saiba que aquele que precisa reconhecer você, Ele está te vendo, e Ele vê, e Ele recompensa, porque assim diz a palavra dEle. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Vão viver a melhor semana, e no próximo sábado, às 15 horas, estamos aqui para estudarmos a palavra. E no domingo, às 19 horas, aguardamos todos vocês aqui novamente, em nome de Jesus. A vocês que estão aí em casa, Deus em Cristo os abençoe. Não se esqueça de, chegando em casa, vocês estão aqui, compartilhar. Você está aí, já compartilhe, marque os seus amigos, marque as pessoas que precisam ouvir uma palavra no seu, que tenha o seu coração reanimado, para que você também seja um agente de transformação na vida dessas pessoas. Que você também seja um evangelista fazendo isso, em nome de Jesus.